Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos começar, como de costume, com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos recitar o hino ao Rei Jesus Cristo, ao Rei do Universo, a Jesus Cristo, Rei do Universo. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo, Rei Redentor. Sobre a ti, piedoso Hosana, dos pequenos o clamor. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo, Rei Redentor. Sobre a ti, piedoso Hosana, dos pequenos o clamor. De Israel, Rei esperado, de David, ilustre filho, o Senhor é que te envia, ouve, pois, nosso estribilho. Todos juntos te celebram, quer na terra ou nas alturas, cantam todos os teus louvores, anjos, homens, criaturas. Veio a ti o povo hebreu, com seus ramos, suas palmas. Também hoje te trazemos nossos hinos, nossas almas. Festejam a tua entrada, que ao Calvário conduzia, mas agora que tu reinas, maior é a nossa alegria. Agradaram-te os seus hinos, nossos hinos igualmente. O que é bom tu sempre acolhes, Rei bondoso, Rei clemente. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo, Rei Redentor. Sobre a ti, piedoso, Hosana, dos pequenos o clamor. Amém. Então, irmãos, o nosso tema hoje é Jesus Cristo, o Rei do Universo. Vamos ver fundamentos bíblicos a partir do Evangelho de São Mateus. Este hino nos introduziu ao nosso tema, Jesus Cristo é o Rei do Universo. Fundamentos bíblicos a partir do Evangelho de São Mateus. Como vocês verão, este tema é muito vasto, por isso é que nos vamos cingir no Evangelho de São Mateus. Porque o Evangelho deste ano, do ano A, e que de fato depois entramos no ano litúrgico B, o ano B. Então podemos encerrar o ano com esta reflexão sobre o reinado, sobre o reino de Jesus Cristo, partindo do Evangelho de São Mateus. Agora, algumas considerações prévias para introduzir-nos ao nosso estudo. Primeiro, o Evangelho de Mateus coloca ênfase especial no Rei Jesus e no seu reino. Todos os evangelhos falam de Jesus Rei. Até o Antigo Testamento, veremos, fala do Messias Rei. E as cartas de Paulo falam de Cristo Rei. Mas em Mateus encontramos algo de especial, é quase a prioridade da mensagem evangélica em Mateus. Então tem um lugar especial, o tema de Cristo Rei e do seu reino.
O reino do qual fala Mateus é um reino futuro, não é um reino presente, é um reino futuro. Mas em Mateus, toda a história da redenção culmina através do Redentor, culmina em Jesus Cristo, Rei do Universo. Então toda a história deve ser vista, toda a história de redenção culmina através do Redentor, culmina em Jesus, Rei do Universo, culmina no tema de Jesus, Rei e seu reino. Então é importante este tema no Evangelho de São Mateus, mas sobretudo o fato de que é um reino futuro. É um reino futuro, não é Jesus Cristo não é o rei da agora. Ele é o rei, mas não em plenitude. Então Mateus interessa fazer ver isso, que a plenitude do reino de Jesus é no futuro. Depois, outro ponto interessante a considerar é o fato de que Mateus faz numerosas referências ao Antigo Testamento, onde Jesus é apresentado como o rei esperado de Israel. Então, para Mateus, o rei Jesus é o esperado, aquele que foi anunciado pelos profetas, depois rejeitado pelos judeus. Anunciado, esperado e rejeitado. Então, estes três elementos aqui que seria preciso também nós retermos, que para Mateus, Jesus é o rei anunciado no Antigo Testamento, esperado por muitos anos pelos judeus, mas rejeitado por eles. Então, esta é uma característica própria de Mateus, não é? Esta síntese que ele faz do Rei Jesus, partindo das passagens do Antigo Testamento. Mateus, de fato, usa muitas passagens do Antigo Testamento que falam da vinda do Rei. Outro ponto é que para Mateus é importante o fato de que o rei e o seu reino são fundamentais não só para Israel, mas também para os outros povos. Quer dizer que este rei Jesus, esperado pelos judeus, não é apenas dos judeus, mas é o rei de todas as nações. Então, vocês verão aí, de fato, a ligação depois que tem que se fazer com o ponto anterior em que falávamos do reino futuro, do rei futuro. Então, Mateus vai preparando essa ideia, Mateus, o evangelista Mateus prepara essa ideia de que, de fato, vai chegar um momento em que este rei não será apenas o rei de Israel, mas será o rei de todas as nações. E isto vai acontecer, de fato, em plenitude no futuro. E não é por acaso que Zacarias 9:9, Mateus cita no capítulo 21, quando fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aí Mateus cita Zacarias 9:9, eis que o teu rei vem a ti. Israel, o teu rei vem a ti, mas depois vai depois passar a uma dimensão mais universal. Já não será o teu rei, será o rei de todos, o rei do universo, que depois a igreja, nós celebramos no fim do tempo litúrgico de cada ano, a festa de Jesus Cristo, o rei do universo. É mesmo uma passagem daqui de Zacarias 9:9,
9, uma passagem também reportada por Mateus no capítulo 21, não é? Eis que o teu rei vem a ti, são palavras do profeta Zacarias a Israel, e dizia que depois o Jesus deixa de ser rei de apenas um povo e vai passar a ser o rei universal, como o celebramos também na igreja. Outro ponto importante aqui é que é a rejeição, a rejeição do rei por Israel, não é? Para Mateus. Mateus mostra como Israel, apesar das evidências do rei, apesar digamos, das evidências de que este rei é poderoso e é rei enviado por Deus, eles o rejeitam. O povo é cegado pelo pecado, rejeita o rei, o assassina inocentemente, injustamente. Então, isto é também importante, este ponto que Mateus, no seu evangelho, reporta o fato de que o povo rejeita o rei, cegado pelo pecado. Então, é uma realidade que de fato se constata também hoje, não é? Pessoas que, cegadas pelo pecado, porque imersas no pecado, rejeitam o rei das suas vidas, Jesus Cristo. Isto encontramos também no povo eleito, assim como Israel, olhem, reparem, Israel era o povo eleito. O povo eleito rejeita o seu rei, cegado pelo pecado. E nós poderíamos aplicar também para hoje. Às vezes é o próprio povo eleito, a igreja, que rejeita o seu rei Jesus, cegada pelo pecado, cegada pelas tentações do poder, de domínio, digamos, dos bens materiais. Então aqui devemos ter muito, muito cuidado por este ponto aqui, que Mateus de fato evidencia o fato de que o rei é rejeitado não pelos gentios, não por aqueles que não o conheciam, não pelas nações, mas é rejeitado por aqueles que o conheciam, pelas pessoas eleitas por Deus, pelos crentes, por aqueles que de fato já acreditavam em Deus Pai. Eles é que rejeitam o Messias. Então eu dizia, tristemente, podemos também com tristeza constatar isso também hoje, que cristãos talvez batizados, cristãos que escutam a palavra de Deus, cristãos que rezam missa todos os dias, mas eles também tentados a assumir uma visão de vida contrária, digamos, ao reino, a Jesus Cristo e os princípios do reino de Jesus Cristo. Então, é um chamado ao arrependimento. Depois veremos uma crítica forte, não é? O fato de Mateus estar a apresentar o povo de Israel, o povo eleito, a rejeitar o rei, é uma crítica forte para a igreja, que também pode estar tentada a fazer opções contrárias ao Evangelho de Jesus, e então é um chamado à humildade e ao arrependimento. Ok, então esses foram só 5 pontos que coloquei como introdução, não é? Como introdução ao nosso tema. Agora, então, Jesus Cristo, Rei do Universo, é o nosso tema, e dizíamos fundamentos bíblicos a partir do Evangelho de São Mateus. Primeiro ponto então, o fato de que Jesus é anunciado desde o Antigo Testamento. Jesus é anunciado desde o Antigo Testamento. Ele é um rei predito. Não é uma surpresa para o povo de Israel. Ele vem ao povo de Israel para cumprir promessas já feitas pelos profetas. Já Isaías falava dele como o Deus conosco. Vai nascer
o Messias nascerá de uma virgem. Deus conosco, já no capítulo 1, digamos, no capítulo 1 de Mateus, ele cita Isaías, falando de Deus conosco, Emmanuel. Depois, Mateus também cita Miqueias, no capítulo 2, onde se prevê o nascimento do Messias Rei. Se formos ao capítulo 3 de Mateus, João Batista o proclama, João Batista como a voz que clama no deserto, fala do Messias. Fala do Messias, dizendo: preparem o caminho para o tão esperado Rei de Israel. Não é? Depois, Jesus, quando prega aos judeus, no capítulo 8 de Mateus, Jesus faz curas, expulsa demônios. Mateus cita mais profecias de Isaías, dizendo que se está cumprindo. Por tudo que o Messias faz, estava a cumprir-se o que fora anunciado pelos profetas. Se formos ver o capítulo 11 de Mateus, os discípulos de João Batista perguntam se Jesus era o prometido. Jesus aponta o cumprimento das predições de Isaías a respeito de si mesmo como o Messias. Se formos ao capítulo 21, por exemplo, Mateus relata o louvor dado a Jesus em sua entrada triunfal, ao fazer referência ao profeta Zacarias, não é? Então, há ao todo 129 referências ao Antigo Testamento. 129 em Mateus encontramos 129 referências ao Antigo Testamento em que se fala da vinda do Messias. Então, também as expressões que Mateus inclui no seu vocabulário quando fala de Jesus, tem expressões típicas: filho de David, filho de Deus, filho do homem. São expressões reais, são expressões de rei, filho de David, o rei. Filho de Deus, o Rei dos Reis, filho do homem, para dizer rei simples, rei humilde, rei manso. Então aqui temos expressões, temos até um vocabulário que Mateus usa para descrever o Rei do Universo. Agora, para nós hoje, irmãos, estas expressões são muito importantes, não é? Huios, David, filho de David, isso é grego, Huios, David, filho de David, o rei, que Jesus vem, digamos, de uma família real. E isso é muito importante, que ele não desceu como um anjo. O seu reinado funda-se numa família concreta, num povo concreto. E a partir daquele povo, o seu reinado expande-se a outros povos. Então eu dizia que essas expressões eram muito importantes porque nós, como igreja, somos membros do povo de Deus. O reino de Deus não existe sem um povo impulsionador. Então o cristão é o membro de um povo chamado a impulsionar o reino de Deus sobre a terra. Então, esta expressão, Huios David, filho de David. Depois, a segunda expressão, Huios tu Feu, filho de Deus, Deus visto como o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, filho de Deus que é Rei dos Reis. Então, a obediência absoluta ao Filho do Rei dos Reis. Não podemos viver sem obedecer ao Filho do Rei dos Reis. Depois, a terceira expressão, Huios tu antropo, quer dizer, filho do homem, não é? Filho do homem, Huios tu antropo. Então, filho do homem, dizíamos,
descreve o reinado de Jesus como um reinado na simplicidade, não com pompa, com exércitos, com bombas, não com luxo, mas especialmente na humildade, na simplicidade, vai crescendo como uma semente este reino, como uma semente, ninguém se apercebe dela, nasce, cresce e vai dando fruto. Então aqui o convite de que de fato a igreja hoje é chamada a abraçar esta mentalidade do filho do homem, do humilde, simples e manso, mas como uma semente que vai crescendo e não pode morrer, porque se morrer não há planta que produza fruto para muitos. Então a igreja não pode morrer, o cristão não pode morrer, o cristão não pode enfraquecer-se, porque ele é como uma semente que vai crescendo e dando frutos através do batismo, vai dando frutos para outros irmãos. Estas são expressões muito profundas do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, são muito profundas no Evangelho de São Mateus. Segundo ponto, depois deste fato de que o Messias é anunciado, que Mateus o apresenta como anunciado no Antigo Testamento, e até Mateus usa expressões que o descrevem: filho de David, filho de Deus, filho do homem. Não é? Este é o primeiro ponto. O segundo é que este rei traz uma mensagem. Qual é a mensagem do rei do universo? Qual é a mensagem que, segundo Mateus, este rei do universo traz a este mundo? O evangelho é, sobretudo, a mensagem é, sobretudo, a mensagem de arrependimento, a mensagem de conversão. Isso vemos mesmo em Mateus 4:17, se formos ver Mateus 4:17b, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. De fato, são as primeiras palavras com que Jesus abre o seu ministério público. Ele começa o ministério público pregando na praça: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Agora, o reino dos céus, plural, o reino dos céus no plural, não o reino do céu no singular, mas o reino dos céus no plural, quer dizer o governo de Deus sobre a terra. Não é? Isso é o que significa esta expressão, reino dos céus. Reino dos céus. Então é o governo de Deus, Rei dos reis, sobre a terra. Jesus também, com esta mensagem que ele traz, a mensagem do arrependimento, ele dirige-se, sobretudo, dirige-se primeiramente e também diretamente ao seu povo, a nação de Israel, esta nação que estava doente pelo pecado e precisava da cura divina. Então, essa é a primeira mensagem que Jesus coloca: o arrependimento do pecado, a cura do pecado. Isso também Isaías o constatou. Isaías 1:4-6, temos aí uma lamentação forte de Israel, que Jesus de fato tenta encarnar na sua pregação. Ele toma mesmo de Isaías 1:4-6, que diz: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente de malfeitores, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, provocaram o Santo de Israel a ter raiva, eles foram embora para trás. Por que vocês deveriam ser feridos ainda mais?
Vós não voltareis cada vez mais, toda a cabeça está doente, todo o coração desmaia, desde a planta do pé até a cabeça, não há em Israel coisa sã, mas feridas, hematomas, chagas putrefatas, não foram fechadas, nem curadas, nem amenizadas com unguento. É uma descrição da realidade de Israel que fez com que o rei viesse ao mundo a realidade de pecado. Aqui é claro, ao meu ver, e interessante, o fato de que esta realidade continua, não mudou. O ser nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente de malfeitores, esta realidade não mudou, nem em Israel, nem em nenhum país, isto é em todo o mundo. O mundo é uma raça de pecadores, povos carregados de iniquidade, semente de malfeitores. Por isso é que assistimos a guerras intermináveis, a ódios, a atos, digamos, pecaminosos que digamos, assolam, predominam na igreja e na sociedade. Então, a vinda do Messias. Aqui a pergunta é qual então foi o efeito da vinda do Messias, se a situação continua a mesma. Essa pergunta é muito complexa, mas fácil ao mesmo tempo. Complexa porque depende da perspectiva. Alguém pode dizer que então a vinda de Jesus foi inútil, porque ele veio como rei, mas não conseguiu implantar a paz no mundo. Ele veio, não conseguiu fazer que toda a humanidade abraçasse o amor. Há ainda problemas, há doenças, há dificuldades, há guerras, há mortes de inocentes. Então, isso como é? Quais são os efeitos? Para que Jesus veio ao mundo? Então, isso é complexo, num certo, digamos, numa certa perspectiva, porque a presença do mal é um mistério no mundo. A presença do mal é um mistério, não é fácil de explicar no mundo, mas ao mesmo tempo é fácil no sentido que o que Jesus trouxe foi a semente. O rei trouxe a semente de paz, mas a humanidade rejeitou. Como depois vamos ver, a culpa não está na pessoa que propõe a mensagem, a culpa não está no rei Jesus Cristo, a culpa está em nós que não aceitamos, em nós que rejeitamos. E como dizia antes, o problema sério em Mateus está no fato de que o próprio povo que deveria aceitar a mensagem da paz para depois semeá-la, depois distribuí-la aos outros, aquele próprio povo rejeitou. Então, esta é a realidade que deve digamos, preocupar-nos. Não a pergunta quais são os efeitos da vinda de Jesus, por que Jesus veio se não mudou nada, mas por que o mundo rejeita e as coisas, por que o mundo o rejeita? Por que nós, como cristãos, continuamos a rejeitar o Senhor, permanecendo no nosso pecado, e o mal prevalece no mundo, o mal predomina no mundo? Então, eu penso que essa é a pergunta, não é apontar o dedo para Jesus, mas para nós, para nós que não abraçamos a sua mensagem, rejeitamos o rei, e a situação torna-se cada vez pior, não é? Cada dia, e até torna-se difícil de controlar a situação do mundo, das guerras, dos países inimigos, da discriminação, da pobreza extrema perpetuada pelos grandes, porque de fato o mundo rejeitou o seu Redentor.
e infelizmente também aqueles que deveriam acolhê-lo o rejeitaram, o povo de Israel, e hoje a igreja provavelmente, alguns círculos da igreja provavelmente não assumem a mensagem do Rei, o Senhor do Universo e Redentor da humanidade. Convido-vos a uma brevíssima pausa. Voltamos dentro de instantes. És a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu. De ti preciso mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável.
preciso de ti mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus, de ti. Preciso mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo teu, sou todo teu. Passamos então a aprofundar um bocado mais, agora na segunda parte, vamos aprofundar um bocado mais a questão da rejeição do Messias rei. Dizíamos que ele é rejeitado. Jesus pregava por toda a terra de Israel e fazia milagres. E isso, dava provas, do seu poder real. E ele pregava, fazia milagres e outros prodígios, contava parábolas, ensinava como ninguém havia ensinado. Mas nós vemos depois que ele é rejeitado no capítulo 12, de fato aí é o auge da rejeição de Jesus, quando os escribas e fariseus disseram que tudo aquilo que ele fazia era obra de Satanás, ele curava não através do Espírito Santo, mas através de Satanás. Então eles eram mesmo cegos, e ele, depois vemos que Jesus toma a palavra no capítulo 21, versículos 42 a 43, diz: nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aqui é a igreja, esta nação de que fala Jesus, aqui é a igreja. Isso é confirmado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. É a igreja. Então, vocês verão aqui a rejeição de Jesus. Ele responde dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e será tirado o reino de Israel e será dado a outros que consigam consigam produzir os frutos do reino. Então aqui é a igreja, como dizia, é uma bênção para nós irmãos, para mim, para você que é batizado, o fato de ter recebido o reino rejeitado pelos israelitas é dado a nós como batizados. Porém, a esperança do rei é que produzamos os seus frutos. Os frutos de paz, os frutos de harmonia, frutos de reconciliação, frutos de amor. Não podemos receber o reino e continuar a produzir frutos contrários ao reino. Não podemos continuar a ser hipócritas, guias cegos, como Jesus também criticava os seus conterrâneos, hipócritas, guias cegos, tolos, sepulcros caiados, serpentes, geração de víboras. Isto não se pode tolerar no seio daqueles que receberam o reino rejeitado por Israel.
é a igreja de Cristo, são os batizados. Então é uma responsabilidade grande que Deus tenha confiado a nós, o reino rejeitado, e oxalá que não decepcionemos, continuando na hipocrisia, na cegueira, na tolice, nisto que ele chama sepulcros caiados, serpentes, geração de víboras, não é? Então, que é a rejeição do reino, do rei, do seu reino, pelos judeus, para nós é uma responsabilidade muito, muito grande para nós como igreja. Uma responsabilidade muito grande. Deus confiou em nós. É como se tivesse dito: o meu filho rei, o seu reino foi negado por aquele povo, e agora eu confio a este povo que somos nós, o meu reino. Eu confio a este povo, a este novo povo de Israel, novo Israel, que é a igreja. Eu confio o meu reino para que eles possam produzir fruto. Então aqui este ponto é mesmo, sobretudo, digamos, um chamado à responsabilidade. A responsabilidade que todo batizado reveja a sua vida, se de fato está a produzir frutos do reino, frutos de Deus. Se está a produzir frutos do reino ou está a produzir frutos do diabo, frutos de Satanás. Então, todo batizado, isto não é só para os ministros, os padres, ou bispos, ou papa, ou irmãs. Não, isto é para todo o batizado que mereceu confiança de Deus, porque lhe foi entregue o reino. Então, o reino universal, o reino aqui, de fato, vale a pena deter-nos nisso, que o reino universal de Cristo depende de nós. Ele tem o título, mas a sua execução, a sua concretização depende das opções da igreja, do batizado. Quarto ponto, este rei, Jesus é crucificado, mas ressuscita. A rejeição que sofreu mereceu-lhe a crucificação, não é? Ele foi crucificado, mas sabemos-lo, ressuscita. É um rei que morre, mas volta à vida. Agora, ele é crucificado primeiro, já na cruz, pendurado na cruz, reconhecem que ele é rei dos judeus. Colocam uma placa sobre a cabeça, Pilatos coloca a placa sobre a cabeça, que dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. Já morto, os judeus, alguns judeus, talvez ironicamente, dizem que ele é o rei dos judeus. Mas isso já é alguma coisa, pelo menos ironicamente, reconhecer que Jesus é o rei dos judeus, é o rei enviado, esperado. Isso é um passo para Mateus, é muito importante, e ele frisa isso, que embora o tenham rejeitado, houve um momento, ele pendurado na cruz, que ironicamente reconheceram que era seu rei. Isso para deixar uma pequena abertura à aceitação, uma pequena abertura para aceitá-lo como seu rei,
como seu Messias. Então, Mateus abre, Mateus não deixa tudo fechado, que já não há oportunidade para que se reconheça Jesus como rei. Ele deixa uma pequena abertura aí. Sim, o rejeitam, o crucificam, mas parece que até há uma luz no coração deles que lhes diz, que lhes ilumina, e eles afirmam que este é Jesus, o rei dos judeus. Então, esta pequena abertura também aplicada à nossa vida de pecadores, a vida de gente que rejeita o Messias pelo pecado, reconhecer que em nós há uma luz que continua a adorar o rei, o Messias. Embora a nossa vida, o nosso comportamento de fato contradiga a nossa fé, dentro de nós há algo que reconhece o rei, o Messias, algo que o adora. Se não o fizermos agora, sem dúvidas o faremos talvez no momento da morte. Alguma coisa vai reconhecer que afinal somos finitos, nós não somos ninguém. Embora sejamos grandes, embora sejamos os pequenos reis deste mundo, afinal não somos os reis. Então, alguma coisa em nós, é só escutarmos essa voz sutil em nós, que nos diz, afinal, Jesus Cristo é o rei do universo, mesmo que ele esteja ali crucificado. Depois este, de fato, vai ressuscitar triunfante, ele ressuscita triunfante, e diz no fim: ide por todo o mundo, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos ordenei, e eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Amém. Este é Mateus 28, 18, 20. Esta é digamos, aqui é uma proclamação solene do reinado. Estou convosco, o rei que está com o seu povo, não o abandona mesmo no pecado. Então aqui, quem obedece o mandato do Senhor também tem esta graça de ser acompanhado pelo rei, o Messias. Quem edifica neste mundo, quem se disponibiliza para edificar o reino de Deus, o reino da fé, o reino do amor, o reino da reconciliação, o reino do perdão, essa pessoa é acompanhada por Jesus, o Rei, até o fim do mundo. Como Jesus o disse aí no fim, já na despedida, antes de subir ao céu. E último ponto sobre o Rei Jesus universal é que ele virá de novo. Mateus é muito claro nisso, muito claro, muito contundente nisso. Ele virá de novo. Ele simplesmente inaugura, ele vem, inaugura o reino, mas depois virá para planificar o reino, para que o reino seja pleno, planificar o reino. Então o reino fica pleno, isso é importante. Mateus o enfatiza, que o plano de Deus é de restaurar a terra segundo a perspectiva do Messias. É verdade que há frustrações, esse plano parece frustrar-se. E Mateus o descreve, por exemplo, com a parábola do joio no capítulo 13. Parece que o joio que cresce com a boa semente, o joio vai abafar a boa semente, vai frustrar a edificação do reino, mas isso depois não acontece. Mateus vai dizer que não, ele vira de novo. Ele não se rende. Crucificaram-no, ressuscitou, mas há de voltar para planificar o reino, para fazê-lo pleno. Jesus continua também, antes da morte, ele continua a falar do reino dos céus, que é contrário ao reino de Satanás. O reino dos céus virá. Ele fala, tem parábolas, a igreja como
a igreja de Cristo como a semente que vai possibilitando o nascimento e crescimento do reino, mas insisto, um reino de natureza escatológica, sobretudo, não soteriológica. Soteriológica quer dizer de salvação, escatológica quer dizer do futuro. Então, o reino universal de Cristo não é, sobretudo, soteriológico, quer dizer de salvação, mas é escatológico. E aqui gostaria de esclarecer, não é porque Jesus deixa de ser o Salvador, em Mateus, quando digo que o reino de Jesus não é sobretudo soteriológico, quer dizer com uma intenção de salvação. Não quer dizer que Jesus deixa de ser Messias. Não quer dizer que para Mateus Jesus não é o Salvador. Não é isso. Quer dizer que nós, no mundo, neste mundo, a realidade de salvação que ele trouxe será plena só na escatologia. Por isso que digo que Mateus apresenta isso, que sim, Jesus é o Salvador, mas a salvação de Jesus não significa que já não há doenças, que já não há problemas, que já não há guerras, que já não há mal neste mundo. Não, a salvação é operada por Jesus, é inserida, digamos, na alma, na vida das pessoas, e vai se realizando pouco a pouco até a escatologia, quer dizer, a segunda vinda do Messias. Em Mateus 24 perguntam a Jesus, mas quando será isso? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que será o fim do mundo? Quando é que tu virás? Qual será o sinal da tua vinda? Os discípulos estão interessados em querer saber os detalhes sobre a vinda desse reino definitivo. E Jesus não vai responder, Jesus não vai dar resposta a isso, vai continuar a recalcar na necessidade de os discípulos estarem atentos, se prepararem, trabalharem, edificarem o reino e que não se preocupem sobre quanto e que isso vai acontecer. Tá, eu penso que aqui para Mateus a mensagem que ele, digamos, em Mateus, a mensagem que é importante para nós é mesmo isso, que a preocupação do cristão sobre o fim do mundo não é sobre a data, quando é que vai acontecer. Isso vai nos fazer perder tempo. O importante é descobrirmos que no tempo o tempo que nos resta daqui ao fim do mundo, o que é que devemos fazer? A igreja, o que a igreja é chamada a fazer? O que deve fazer? Sem perder tempo em especulações sobre o ano, o século, quando é que vai. Não, o importante é mãos à obra. Mãos à obra. A igreja deve fazer a vontade do Senhor, a vontade do Rei, edificar o Rei. Jesus veio, semeou a paz, semeou o perdão, semeou o amor, semeou a reconciliação. Agora, mãos à obra. Todo cristão cuidar dessa planta que Jesus deixou, essa planta que Jesus deixou neste mundo deve dar fruto. Como conclusão, nós já vemos que o Rei, Jesus e o seu reinado é um tema central no Evangelho de Mateus. Mateus tem a intenção de convencer os seus leitores de que não estejam a perder tempo, porque o Rei voltará. Ele veio, não há outro, é ele, o Rei esperado, o Messias, o Deus conosco, o ungido, o Emmanuel, é ele, veio e voltará. Agora, os leitores de Mateus
deveriam arrepender-se do pecado e começar a produzir frutos do reino, sem distrair-se com coisas inúteis. E, sobretudo, para Mateus, é muito importante, ao sabermos que o rei voltará, procurar ganhar posições de honra diante do rei quando ele voltar. Fazer que a nossa vida, as nossas opções possam merecer-nos, entre aspas, merecer-nos digamos, a honra já no paraíso. Então, honras neste mundo, posições de honra neste mundo, de nada servem se não me asseguram uma posição de honra no dia da vinda do Rei, quando o reino universal de Jesus vai se aperfeiçoar, vai tornar-se perfeito. Então, naquele dia, então, Jesus passará a ser, de uma maneira absoluta, de uma maneira perfeita, passará a ser o Rei universal em tudo e em todos. Então, aí sim, a nossa vida, as nossas opções, sobretudo o arrependimento e a conversão, nos garantem uma posição de honra. Enquanto que posições de honra neste mundo que geram lutas de poder, guerras e ódios, se não nos asseguram, de fato não nos asseguram, uma posição de honra digamos, perante o Rei universal, então essas posições são o obstáculo para nós e podemos até renunciar a essas posições de honra que não nos garantem uma posição de honra diante do Rei universal, Jesus Cristo, o Redentor do universo. Então, esta é assim, de uma maneira muito sintética, a visão do Evangelho de Mateus sobre o Rei Jesus e o seu reino. É muito importante para nós retermos a ideia de que Jesus é Rei do universo, declarado Rei do universo, mas cabe a cada um de nós edificar o reino dele. Não há rei sem pessoas, não há pastor sem ovelhas. Não há pastor sem ovelhas. O pastor precisa de ovelhas e de ovelhas que lhe obedeçam. Então, o rei também precisa de povo e de um povo que lhe obedece. Por hoje, irmãos, podemos ficar por aqui e continuamos a pedir ao Rei que não se canse de nos aconselhar, de nos exortar, para que possamos ser um povo obediente, um povo fiel. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.